Olá, sejam muito bem-vindos a Concafras Online 2023. Você vai acompanhar agora o tema atual, o aborto na visão espírita, com a nossa irmã Virlaine Tonhete. Seja muito bem-vinda, Virlaine. Olá, seja bem-vindo na Concafras Online. Agora é o momento do tema atual. Meu nome é Virlaine, sou trabalhadora da Casa Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Joinville, Santa Catarina, e estamos aqui para apresentar para vocês o tema O aborto na visão espírita. Primeiro, convido a todos para a prece inicial. Querido Deus, Pai de amor e de bondade, abençoa-nos, Senhor, neste instante, o campo do pensamento, a fim de que possamos, Senhor, abrir-nos para a compreensão desta temática tão importante para o futuro de nosso planeta. Sustente-nos, Senhor, na tua paz, inspirando-nos. Muito obrigada, e que assim seja. Meus irmãos, na introdução, quer dizer, um pouquinho antes dos prolegômenos do Livro dos Espíritos, Kardec deixa uma frase: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo, ele não tem o caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião. Áureo, no livro Universo e Vida, nos diz que isto é porque, ao mesmo tempo, o Espiritismo é uma religião, é uma filosofia e é uma ciência. O Espiritismo cumprirá a grande missão de transformar a Terra de mundo de sofrimentos, de provas e expiações, em orbe regenerado e pacífico. Ele realizará a reforma do mundo, modificando as pessoas, um grupo de pessoas, a sociedade e cada comunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa para nós, no item O Cristo Consolador, a passagem de João, capítulo 14, versículo 15 a 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, nos afirma Emmanuel no livro O Consolador, que, restabelecendo os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo. Continua a mensagem do Espírito de verdade. Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me.
O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, todos esses sofrimentos. Uma gravidez indesejada, problemas econômicos ou sociais, a perda da estética, doença ou a deformidade física, a violência, enfim, todos os sofrimentos encontram consolo na fé no porvir, na confiança de uma justiça. Kardec diz para nós, um comentário da passagem, que Jesus estabelece uma condição à sua assistência e à felicidade, que é cumprir rigorosamente a lei de amor e de caridade. Cumprir rigorosamente é a postura suave que Jesus nos diz. A lei de amor é a consequência leve diante dos sofrimentos. A mensagem continua. Homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorro aos infelizes transviados e, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Na passagem de João que nós lemos no início, Jesus prometeu outro consolador, o Espírito de verdade. E esta é a mensagem. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Encerra assim a mensagem do Espírito de verdade, que foi recebida no Grupo Espírita de Paris, no ano de 1860, e que Kardec publica para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5. O Espiritismo vem cumprir, na época predita, a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade convoca a nós, Espíritos, a sermos submissos à lei. Atenção, meus irmãos, tenhamos atenção. Diante de tudo isso, o que fazer então? O que pensar a respeito do tema aborto? Nós, espíritos. Qual é, de fato, a verdade a respeito deste tema?
o Livro dos Espíritos traz para nós algumas reflexões. Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito, que então escapa de seus lábios, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Essa é a resposta publicada lá na pergunta 344. A união começa na concepção. E aí depois, muito tempo depois, Chico Xavier, através da sua psicografia, traz para nós a obra Missionários da Luz, do espírito André Luiz, em que num determinado capítulo conta para nós um caso de reencarnação, a reencarnação de Segismundo. Então vejamos que Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino. Adelino era o pai que seria o pai naquela reencarnação de Segismundo. Então ele observa os mapas cromossômicos de Adelino, observa os mapas cromossômicos de Raquel, identificando ali as características que vão combinar melhor com o mapa cromossômico na qual Segismundo terá naquele corpo físico, especialmente programado para aquela reencarnação, o corpo que ele precisa e que ele merece para esta reencarnação. E aí, então, naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele que mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Ou seja, conforme as características cromossômicas daquele óvulo que está lá pronto para ser fertilizado, Alexandre identifica qual dos milhões de espermatozoides tem, então, a combinação cromossômica para, junto daquele óvulo, formar o mapa, o DNA que o corpo físico do Segismundo precisa para aquela reencarnação. E através de influxo magnético, ele direciona o espermatozoide escolhido para fecundar aquele óvulo. Os espíritos construtores iniciam um processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Então veja que no quarto ao lado, Segismundo estava aguardando o processo. E através, então, de magnetização, eles reduzem o perispírito de Segismundo para que ele apresente-se na forma de um bebê. E após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços da sua avó materna. Então, num sonho, Raquel e Adelino recebem em seus braços, entregue pela vozinha de Raquel,
um bebê, Segismundo, no formato de bebê de seu perispírito. Naquela entrega, o óvulo já havia sido fecundado. Nesta entrega, Raquel estava iniciando uma gestação. Já há a presença de todo um contexto reencarnatório em processo, o contexto da reencarnação aí de Segismundo. Então, voltando lá no que os espíritos disseram para Allan Kardec, a união começa na concepção. Nesse momento aqui, Segismundo, ele é unido a Raquel, num contexto figurativo da entrega do bebê, né? Mas nesse momento, ele, espírito, está então já conectado à sua mãe, exatamente comprovando o que os espíritos disseram para Kardec. Mas veja só, hoje, o que a ciência já nos traz. Em muitas obras, especialmente no campo da psicologia, nós temos essa demonstração da vida presente, ativa e representando-se já dentro do ventre materno. Neste livro, da área da psicanálise, Piontelli, estudioso então da área, esse livro publicado em 1995, relata as experiências vividas no ventre materno e como estas pareciam desempenhar um papel importante na patologia atual da criança. A autora inicia seu livro colocando na contracapa uma citação de Freud em Inibições, Sintomas e Ansiedade, em que descreve que há muito mais continuidade entre a vida uterina e a primeira infância do que a impressionante censura do ato do nascimento nos permite saber, fato que parece indicar uma continuidade entre o comportamento pré e pós-natal. Logo, estas experiências teriam um efeito emocional profundo sobre a criança. Então, vejamos que cada vez mais a ciência nos vem mostrando que a primeira infância, ela é física, emocional, psicológica, não é? Consequência das experiências que aquele ser humano tem já no ventre materno. Então, não é um nada antes que passa a ser tudo após o nascimento. Não. E isso já é a ciência humana nos mostrando. Nós já somos consequência, enquanto ser humano, das experiências tidas pré-nascimento. E cada vez mais isso vem se aprimorando. No campo da nutrição, já se identifica a seleção de gostos por certos alimentos, através já no útero materno, identificados através de imagens de ultrassonografia, em que o bebê demonstra na mímica facial o prazer ou não, quando a mãe se alimenta de determinados, utiliza determinados alimentos. Então, veja que são avanços que a medicina, em várias áreas, né, da ciência, da psicologia, da medicina, da nutrição, vão fazendo, mostrando a grande vida que existe. É um ser humano que está em diferente estágio de desenvolvimento que nós estamos hoje. Nós já fomos um ser humano numa fase de desenvolvimento intrauterina, já fomos um ser humano na fase de desenvolvimento da infância, já passamos pela fase de desenvolvimento da puberdade,
Hoje estamos na fase de desenvolvimento adulto e alguns de nós, e eu inclusive, vou estar ainda na fase de desenvolvimento do processo natural de envelhecimento. Então, não deixamos em nenhum momento de ser um ser humano, só estamos vivendo fases diferentes no nosso processo de desenvolvimento. Por isso, meus irmãos, o espírito vive no corpo do nascituro, que é apenas uma das várias fases deste ser humano. Devido à imaturidade fisiológica, encontra restrito sua exposição, mas à medida que o corpo amadurece, antes e após o nascimento, este espírito vai conseguindo impor sua personalidade. A imaturidade permite a absorção de novos comportamentos, novos conceitos, novos princípios. Não há dúvida de que é um ser vivo, independente da mãe, mas que necessita desta para completar seu desenvolvimento físico, emocional, psicológico e espiritual. Continuando, no Livro dos Espíritos, pergunta 345, Kardec questiona: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Resposta: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem ser rompidos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. Então, aqui ele está dizendo para nós que, uma vez na concepção, sim, é definitiva a combinação daquele espírito com aquele corpo, que foi previamente planejado para ele, mas que ele, enquanto espírito, pode acontecer, devido à fragilidade do processo reencarnatório, fisicamente falando, ele pode, num momento de escolha sua, recuar diante daquela reencarnação. Ele ainda não se encontra preparado, ele julga assim, não é? E aí, então, ocorre o aborto espontâneo. A criança, ela não continua o seu processo de desenvolvimento. André Luiz, no livro Missionários da Luz, traz para nós, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Num dos seus capítulos, a obra traz um dos seus capítulos chamado Fracasso. Ele traz a seguinte informação: enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente, pelo excesso de leviandade, e atualmente será vítima das próprias irreflexões, pela 3ª vez, segundo parece. Debalde temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie. Então, aqui, André Luiz, ele é convidado a conhecer uma outra experiência no processo reencarnatório, diferente daquela experiência tão bem sucedida que foi a reencarnação de Segismundo. E aqui, nesse caso, ele acompanha uma mulher que está separada do esposo, está gestante, mas que, após a separação, ela deixou-se envolver por um grupo de obsessores, não eram só, um grupo de obsessores. Ela já havia tido aborto espontâneo 2 vezes, mas esses abortos não foram provocados
pela desistência do espírito reencarnante, mas foram abortos provocados pela leviandade dos cuidados para com o seu corpo físico num estado gestacional. E aí, o que André Luiz diz para nós, né? Que quando existe desequilíbrios por parte do pai, ou quando existe um processo obsessivo sobre o reencarnante, os espíritos conseguem agir de forma muito eficiente no socorro. Mas, quando a desarmonia parte da postura da mãe, que está intimamente ligada, como a gente viu ali no exemplo de Adelina e Sigismundo, é muito difícil o socorro acontecer. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. E se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma terceira falência. Volpini é o espírito que está tentando reencarnar, e agora pela terceira vez, junto a esta mulher. Ela já está no 7º mês de gestação e mantém uma postura muito leviana, com os cuidados para consigo, frequentando festas, fazendo uso de bebida alcoólica, né? Não descansando, varando noites em festas. Ela usa uma cinta, André Luiz escreve no capítulo, que ela usa uma cinta para apertar bem a barriga, para disfarçar a barriga. Enfim, então, vejamos aqui que os espíritos colocam para nós uma palavra muito importante relacionada à postura materna. E a palavra é dever. Nós ouvimos muito falar, quando surge o tema aborto, de que é um direito da mulher. Mas os espíritos colocam para nós que a partir do momento em que há um outro ser humano na história, e não é só a mulher que está aqui, não é só o corpo físico da mulher que está em questão, há um outro ser humano na história, há um outro ser humano vivo, desenvolvendo-se assim como a mulher, e que nesta etapa de desenvolvimento, a nossa atual condição física no planeta Terra necessita de uma parcela de dependência desta mulher. A partir deste momento, não há discussão em torno do direito da mulher, mas sim do dever, porque o nosso de regra básica de civilidade, meus irmãos, o meu direito acaba quando começa o direito do próximo. A partir deste momento, eu não tenho mais direito, eu passo a ter um dever. Isto é regra de civilidade. E é exatamente isso que os espíritos estão destacando para nós. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, por que arte infernal vem resistindo o intruso? Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isto ocorre, disse outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais.
Cesarina já nos pertence 90%, atende perfeitamente aos nossos propósitos. Esta é a conversa dos obsessores que estavam acompanhando ali, né? Consideram Volpini, o espírito reencarnante, um intruso, porque a partir do momento que surge uma criança na vida dessa mulher, pode desencadear afetos, né? Vai mexer com o emocional, atrai a atenção das pessoas, tanto que há uma senhora que acolheu ela em casa após o divórcio, né? Que é uma familiar dela, acolheu ela, gestante, muito preocupada com a conduta dela, alertando ela o tempo todo: filha, não sai, olha a sua condição, pode ser perigoso para você, pode ser perigoso para o bebê. Mas Cesarina, ela está completamente seduzida pelos obsessores. Ela já não escuta mais nenhum alerta. Ela não se importa com a condição do bebê. Ela ignora a condição do bebê. Ela, no momento, só está preocupada em viver a vida de solteira, na concepção dela, certo? Então, veja que aqui já traz para nós também um alerta em relação aos sentimentos que podem desencadear de aversão à gestação, quando a mulher se encontra nesta condição. Será que essa rejeição, esse não querer, né, essa gestação, ela é indesejada apenas por um sentimento da mulher? Ou será que ela está nesse momento aceitando, né, sintonizando com um processo obsessivo que está só no começo? Porque a partir do momento que ela, mais uma vez, entrega o bebê ao aborto, os obsessores ganham ela. E aí, então, o processo de libertação da obsessão fica cada vez mais difícil, desencadeando consequências graves, físicas, emocionais e espirituais a esta mulher. Então, nós trouxemos aqui um artigo que foi publicado numa revista de psicologia. Veja que interessante. É um trabalho elaborado pela Divisão de Psicologia e Divisão de Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. E o título do artigo é: O abortamento espontâneo e provocado, ansiedade, depressão e culpa. Para nós vermos que há uma relação, não se passa despercebido esta experiência do abortamento, seja ela provocada ou espontânea, mas que existe uma diferença para a mulher, dependendo, né, de se foi provocada ou espontânea. Então, o artigo objetivo foi investigar a existência de ansiedade e depressão, verificar se existe ou não sentimento de culpa após o abortamento e comparar os resultados entre mulheres que sofreram o espontâneo e o provocado. Então, foram 100 mulheres entrevistadas, elas foram entrevistadas 30 dias após o abortamento. Foi separado 2 grupos, então 50 mulheres estavam presentes para o questionário, que tinham tido aborto espontâneo, e outros 50% tiveram aborto provocado. O resultado: as mulheres que viveram abortamento espontâneo encontram-se mais culpadas. 30% delas se sentem culpadas pelo aborto ter acontecido, em comparação às que provocaram, 18%. No entanto, as mulheres que provocaram o abortamento encontram-se mais ansiosas e mais deprimidas que as mulheres que viveram o abortamento espontâneo. Conclusão: as mulheres que provocaram o abortamento encontram-se mais ansiosas e mais deprimidas, demonstrando a necessidade da realização de acompanhamento psicológico.
Então, veja que no caso do abortamento espontâneo, o processo de recuperação, ele é psicologicamente melhor, especialmente quando a mulher lutou por aquela gestação. Que aí vem ao encontro, né, daquilo que os espíritos falaram para nós lá no livro dos espíritos, que quando o espírito recua diante da prova. Então, a escolha do fim não foi da mulher, foi do espírito. Ele recuou para se preparar melhor, não é mesmo? Que houve uma mudança nos planos, não sabemos. Mas é uma escolha dele. Diferente acontece no aborto provocado. Porque essa escolha partiu da mulher. É uma escolha de uma falência de dever que os espíritos já nos falam. Então, isso acende uma luzinha no espírito dessa mulher. Há uma falência de dever. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Kardec perguntou isso. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 347. O ser não tem consciência plena de sua existência, não é? Ele não está em estado de sonolência, como a gente viu no caso do Segismundo. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. Então, o filho, ele traz ocupação física, mental, para o pai e para a mãe. E no caso da mãe, né, ela, quando se faz todo um acompanhamento e esse bebê nasce e ele se identifica uma causa de pouco tempo de vida ou de sofrimento pela deficiência, né, de alguma etapa de deficiência. Então, isso traz para os pais algumas discussões, não é? Então, que trazem à tona outros sentimentos, e não só da frustração, mas também de um luto. Então, surge aqui para nós um dos motivos pelo qual muitos casais recorrem ao chamado aborto eugênico, porque há um feto, né, se desenvolvendo com deficiência, que permite uma reencarnação com cuidados, ou mesmo por um período muito curto de vida. Como revela a ciência, crianças que não são viáveis desde o ventre materno, com que finalidade isso ocorre? Kardec perguntou. Resposta: isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. Essa é uma condição que nós encontramos numa permissão que a lei brasileira dá ao aborto por anencefalia. Então, nós temos aqui um bebê que tem pouco tempo de vida, né? Ou mesmo é um natimorto. Qual que é a finalidade disso? É uma provação para os pais e algumas vezes também para o espírito. Então, a anencefalia, ela é quando o bebê nasce com um cérebro subdesenvolvido, ou muitas vezes o crânio incompleto. É um defeito da formação do tubo neural de um bebê durante o seu desenvolvimento. Um bebê que nasce com anencefalia, ele pode nascer natimorto, ou ele pode sobreviver algumas horas, alguns dias após o nascimento. Não há cura para a anencefalia hoje na medicina, e o tratamento é apenas
deixar o bebê confortável, é cuidar dos sintomas que venham a surgir com esse bebê. E o que os espíritos dizem também para nós? Né? O que a doutrina espírita nos revela sobre isso? Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos traz um caso do irmão Gotuso. E olha só o que ele nos fala. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calculam o que seja. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, sábios e piedosos, dos planos mais altos, que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Então veja que há processos reencarnatórios muito difíceis, muito complexos, que mobiliza um grande trabalho do plano espiritual. Muitas vezes solicitando a ajuda de espíritos de ordem mais elevada, espiritualmente falando, para auxiliar não só o processo reencarnatório em si daquele espírito, mas o ambiente no qual esse espírito vai nascer. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas. Mas aqui, as condições são diferentes. Então, veja, meus irmãos, que nós observamos que nenhuma gestação ela é desamparada, espiritualmente falando. Muito pelo contrário. Quanto mais difícil é o processo reencarnatório para o espírito ou para a mãe, mais amparo e auxílio tem do plano espiritual. Não há como não receber ajuda. Os espíritos mobilizam tudo o que podem. A nós que estamos aqui no plano físico, cabe apenas o quê? A aceitar ajuda. Pedir ajuda e aceitar ajuda. Mas isso acontece. A ajuda acontece. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente e de acordo com aqueles que as tutelam na região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães, instintivamente, repelem a influenciação dos filhinhos, antes do berço, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Então veja que o processo reencarnatório, a organização da família, é a forma com que Deus, nosso Pai, planeja que nós reparemos relacionamentos do passado. Então, é esperado que nós tenhamos no seio familiar não apenas almas afins e amigas, mas também inimigos do passado. E que muitas vezes vem trazendo registrado no seu corpo físico
as quedas do passado, que se manifesta na forma de deficiências, de patologias. E nós, que somos espíritos ainda, endividados para com a lei, temos um limite no nosso livre-arbítrio. Sonhamos, planejamos e desejamos filhos, tem alguma doencinha, mas a necessidade é outra. A dívida para com aquele espírito é outra. A responsabilidade é outra. Então, voltando lá no começo, quando a gente viu a mensagem do Espírito de verdade, não é? O que torna suave o sofrimento? É o cumprimento rigoroso da lei. Ora, se diante de um irmão que chega à porta da vida, da reencarnação, doentinho, frágil, deficiente, qual é o sentimento que a lei de Deus espera de nós para com ele? Aversão ou compaixão? E nós vimos lá na mensagem do Espírito de Verdade que o que é que torna suave o sofrimento? A lei de amor. Então, o sentimento não é aversão, porque ele será feio aos meus olhos, porque ele será diferente dos filhos dos meus amigos. É a compaixão, porque é alguém que chega à porta da vida e que vai ter dificuldades. Então, espera-se de mim o amor, não a aversão. Isso é uma reflexão bem profunda que precisamos fazer, meus irmãos, porque hoje há realidade de alguns países da Europa que não tem mais registro, por exemplo, de pessoas que trazem a trissomia do 21, a síndrome de Down, porque elas são abortadas. Será que é esta postura que nós temos que ter para com o irmão que vem necessitando de um auxílio? Será que essa pessoa ela é incapaz? Ela não merece a vida? Porque ela traz uma deficiência? E aí eu trouxe para nós, no site Anencephali Info, um testemunho de uma mãe. Com 12 semanas de gestação, descobrimos que nosso primeiro e tão esperado bebê tinha um grave problema chamado acrania. Não havia se formado nele a calota craniana e, com a ausência de osso e de pele acima da cabeça, as estruturas cerebrais presentes estavam expostas e seriam danificadas em contato com o líquido amniótico, causando anencefalia. Ficamos sabendo que esse tipo de malformação é incompatível com a vida e que nosso bebê morreria logo após nascer. E por isso, poderíamos buscar judicialmente o direito de interromper a gestação. Se decidíssemos continuar, não havia garantia de que esta chegaria até o final. O bebê poderia não resistir e eu, sua mãe, poderia enfrentar alguns problemas, como aumento de líquido amniótico e um parto complicado. Não era uma criança viável e a morte era inevitável. Mais cedo ou mais tarde, foi o que ouvimos. Apesar de conscientes da gravidade da situação, decidimos acreditar. Logo descobrimos que se tratava de uma menininha e escolhemos para ela o nome de Vitória de Cristo. Decidimos não viver um luto antecipado. Enquanto há vida, vamos celebrar a vida, foi o nosso pensamento. Decidimos amá-la da mesma maneira, de forma individual, única,
e incondicional, sem rejeição, sem medo, sem nunca desistir. Olha só o sofrimento tornando-se leve pelo cumprimento rigoroso da lei. Não houve nenhuma intercorrência na gestação. Recebemos um lindo chá de bebê feito por amigas queridas. Preparamos todo o enxoval com o que de melhor podemos comprar. E no dia 13 de janeiro de 2010, nossa amada filha nasceu de parto cesárea. Também foi tranquila e sem intercorrência. Contrariando tantas previsões de morte, o que vimos foi uma criança cheia de vida, linda e tranquila, e ficamos maravilhados e gratos. Apesar do crescimento restrito, ela nasceu bem. Ficou 2 dias na incubadora e no terceiro dia já estava no berço, em ar ambiente, começando a mamar na mamadeira. Mas ela enfrentou muitos desafios, várias infecções, dificuldade para ganhar peso, e por isso não pôde deixar o hospital. Em cada intercorrência, contudo, ela surpreendeu a todos com uma grande vontade de viver. Olha a provação para o espírito. Olha a provação para os pais. Após 4 meses de internação, surgiu uma possibilidade de cirurgia para a reconstrução da calota craniana, que foi feita dia 19 de maio de 2010, com muito sucesso. Olha a consequência do acreditar. Há possibilidades na medicina que nós ainda não sabemos. Avançamos muito rápido nesse campo, no campo da tecnologia, não é mesmo? E 1 mês depois ela pôde finalmente ir para casa, saudável, respirando sozinha, mamando, vivendo. Após nascer, ela recebeu o diagnóstico de anencefalia. Cada dia vivido com ela tem sido único e maravilhoso. A Vitória é uma criança adorável, sensível, delicada, tranquila e de personalidade marcante. Assina a mãe, Joana. A Vitória de Cristo já desencarnou. Mas viveu um pouquinho. Cumpriu, e veja que a escolha do cumprimento rigoroso da lei trouxe como consequência o quê? O suave, o sofrimento, que é a lei de amor. Eu trouxe um outro relato para vocês. Veja que interessante. As possibilidades que a medicina nos traz. Existe escolha. Existe outra escolha que podemos fazer. Esse é um artigo que foi publicado nos Anais do Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos, que é o volume 1 da revista latino-americana de cuidados paliativos. É um estudo de caso, um relato de uma criança que viveu 25 minutos, acompanhada, então, pela Comissão de Cuidados Paliativos Perinatais do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP. Então, a apresentação do caso. Trata-se de uma recém-nascida, 33 semanas e 5 dias, que foi acompanhada no pré-natal por múltiplas equipes, visto a mãe ser portadora de alteração para fator 5 de Leiden, fator V de Leiden. Com antecedente familiar de trombose e o feto com encefalocele occipital grave. Deu entrada no pronto-socorro com ruptura prematura de membranas ovulares, evoluindo com trabalho de parto. Então, a mãe traz uma alteração no fator de coagulação que favorece a trombose, que favorece o aborto. É uma gestação de risco desde o início. E devido às complicações, aos trombos que se formam nas artérias, inclusive na formação da placenta e do feto, a criança nasce com uma malformação também
de tubo neural, que é um encefalocélio occipital. Então, as expectativas serão poucas de vida, não é? E as expectativas se transformam e dão lugar a outros sentimentos. Por quê? Porque tem-se a escolha de não viver o luto antecipatório, que foi o que a Joana nos relatou no seu testemunho com a Vitória. Existe a escolha de viver a lei de amor, de transformar, de ser acolhida pela equipe de profissionais da área da saúde, de ter o seu sofrimento acolhido. O presente estudo é um relato da importância da oferta precoce de cuidados paliativos perinatal, no qual a paciente soube do diagnóstico em seu primeiro exame de ultrassonografia. Foi acompanhada em um serviço de referência no qual recebeu apoio emocional, físico e espiritual. Através de uma carta de diretivas, foi possível realizar o planejamento do parto, escolha da paciente em segurar a filha, independentemente se estivesse viva ou natimorta, e registrar com fotografias, junto aos seus escolhidos, para permanecer ao lado no centro obstétrico. A bebê permaneceu 25 minutos nos braços da mãe, após o parto cesariano, foi batizada e, mesmo após o falecimento, foi permitido que ficasse no colo de sua genitora por longos minutos. E essa bebezinha, ela não virou um lixo hospitalar, certo? Então, encerra-se um ciclo emocional. É feito o acolhimento dos sentimentos desta família. Há aqui uma aprovação para os pais. Há aqui uma aprovação para o espírito, conforme os espíritos nos relatam lá no Livro dos Espíritos. E há a escolha de tornar leve o sofrimento, no cumprimento rigoroso da lei. Há a escolha de transformar o sofrimento em algo suave, quando escolhes viver a lei de amor, não só dos pais, mas de todos os profissionais envolvidos no acompanhamento deste caso. Então, veja, meus irmãos, quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula e que ele terá de recomeçar. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção, há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crimes sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. A Vitória e este outro bebezinho de 25 minutos, ambas tinham o corpo que precisavam para esta vida, para as provações desta vida. Isso não as fazia menos ser humano. Era a necessidade delas para esta vida. Nós não temos o direito, não é um direito da mulher decidir sobre o corpo de um outro ser humano. Neste momento, não há direito. Há o que os espíritos falam lá para André Luiz, há um dever. E nós tivemos aqui dois excelentes exemplos de mulheres, de pais, que escolheram cumprir o seu dever e transformar o sofrimento em algo suave, em algo leve, sem consequências futuras, né? No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe?
É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Nos dois casos que nós vimos mulheres que escolheram acreditar, que tiveram uma equipe de saúde que também decidiu acreditar e que utilizaram os recursos que são possíveis à ciência hoje, muito mais avançadas que os recursos que se tinha na época em que foi codificada, que é o Livro dos Espíritos. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas, por vontade do Criador? Isso faz parte de seus desígnios e ninguém é chamado a julgar. Então, o que os Espíritos nos pedem é que tenhamos respeito para com a vida, a forma como esse bebê veio parar em nós. Se foi de livre escolha ou não, se foi no momento adequado ou não, se foi através de afeto ou de violência. São questões que nós temos que tratar para conosco e não depositar em um outro ser humano. Porque este bebê que está aí é um outro ser humano que precisa ser respeitado. Se eu não tenho condições de lidar com ele, eu vou resolver isso em algum momento. Mas eu não tenho o direito de negar a ele a esperança da vida. Nem que para isso eu tenha que permitir-lhe a adoção, que é uma outra possibilidade de escolha. Permitir a adoção para ele. Portanto, meus irmãos, nas palavras de Madre Teresa de Calcutá, um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a matar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. A doutrina espírita é clara no sentido de nos dizer o que pensar a respeito desta temática. É clara no sentido de nos dizer o que fazer diante deste assunto. A escolha de nós espíritas sempre é a vida, e cabe a nós espíritas divulgar e trabalhar para fazer estabelecer-se neste país a cultura da vida e não a cultura da morte. Porque hoje vivemos a cultura da morte. Então, se eu vivo um problema, se eu estou doentinho, recorra ao suicídio. Se eu tenho uma gestação que ela, nesse momento, não é adequada, eu recorro ao aborto. Se eu tenho um criminoso, um irmão que comete uma falta grave, a minha ideia é o quê? Pena de morte. Se eu vivo a doença, se eu vivo uma situação de sofrimento, a minha opção não é ter ajuda, acolhimento, alívio dos meus sintomas. É o quê? A eutanásia. Então, veja que nós temos 4 temáticas que simbolizam claramente a cultura da morte. A resolução é matar. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina. E nós vivemos tempos, temos outras escolhas a fazer. Nós, espíritas, precisamos trabalhar a favor da cultura da vida.
a cultura de quem acolhe, de quem dá valor respeita a condição psicológica das pessoas, acolhe, trata. Se a gestação é um momento inoportuno, vamos acolher essa gestante, vamos apoiá-la, vamos auxiliá-la. E se não for possível, demos esperança de uma família a esse bebê, através da adoção. Há muitas famílias em filas para adoção. Vamos dar esperança para ambos. Se temos um irmão que cometeu uma falha grave, vamos construir recursos de reeducação. Se nós temos um irmãozinho em processo de sofrimento, vamos acolhê-lo, aliviar-lhe os sintomas, apoiá-lo espiritualmente, apoiar a família. Então veja que hoje desenvolve-se em nosso planeta muitas opções da cultura da vida. É a elas que precisamos recorrer enquanto espíritas, porque é isso que deixa o sofrimento leve, o cumprimento rigoroso da lei. É isso que deixa o sofrimento suave, é a escolha da lei de amor. E para nós, para aqueles que já erraram no campo do aborto, nunca é tarde. Enquanto respiramos, temos a chance da reparação. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar seus filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardentemente caridade uns para com os outros. Sabe por quê? Porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Então, reparemos hoje as falhas, os erros no campo da cultura da morte. E a grande pergunta, meus irmãos, que fica para todos nós: como você tem contribuído para a vida? Como você tem contribuído para a cultura da vida? Como a casa espírita que você participa, que você dirige, que você trabalha, tem contribuído para a vida? Esta é a nossa reflexão de hoje. Queremos agradecer muito a participação de todos. E oremos, encerrando a nosso tempo. Amigo Jesus, temos certeza da sua presença entre nós. Ampare-nos, Senhor, o campo da fé, da firmeza, para que possamos ser, Senhor Jesus, trabalhadores desta campanha de alívio aos sofrimentos do mundo, que o Senhor começou quando esteve aqui. E possamos nós, Senhor Jesus, auxiliar-te e abençoe, Senhor, a todas as mães, a todas as gestantes, a todos os pais, a todos os irmãos, Senhor, que lutam pela vida. Abençoe, Senhor, a todas as almas que estão nas portas da reencarnação. Abençoe, Senhor, esta nova geração que vem a nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, e uma boa Concafras para nós. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada.
Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.